Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E queria começar te falando que eu criei uma playlist nova chamada Trader Tranquilão versão resumida. Essa playlist é para quem está chegando agora, não conhece o projeto, quer se inteirar ou quer ver coisas principais do projeto. Ela é interessante para isso. Em vez de ter aquela playlist em ordem cronológica que tem todos os episódios, eu estou dando destaque agora para essa aqui, que é uma versão resumida, que tem os primeiros episódios da primeira temporada, quando a gente cria a estratégia, explica tudo, como que vai funcionar o projeto, e o final, a gente avaliando o final da primeira temporada. A mesma coisa na segunda e agora na terceira temporada. Tá? Então, se você tem dúvida qual que é a configuração da média que a gente usa, por que usa Heikin-Ashi, qual que é a ideia por trás do projeto, por que vela diária, todas essas questões estão explicadas nesses vídeos, especialmente nesses iniciais aqui, e depois nos outros você vai vendo a evolução da estratégia. Tá vendo? Tem os primeiros aqui, ó, da segunda temporada, ó. Esse aqui, ó, 3 do começo da segunda temporada, e depois já o final da segunda temporada. Tá certo? Então, se você quiser indicar também o Trader Tranquilão para alguém aí que ainda não conhece, mas você gosta, quer mostrar para alguém, sugere ele de ver essa playlist. Ele ou ela, né? Beleza? Continuando aqui rapidinho, vou naquela linha de antes de ir para o projeto mostrar bem rapidamente mais uma ferramenta do nosso website. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta que chama calculadora de risco de ruína, tá? Você encontra ela aqui nas ferramentas entrando lá em forex-social.com, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. E o risco de ruína aqui é simplesmente quebrar uma conta, é levar um capital de investimento a zero. E tem uma fórmula por trás. Mas o risco de ruína, ele pega alguns fatores da sua estratégia, alguns indicadores, e pensa ao longo do tempo, se você executar tiver sempre aquele ratio de recompensa e risco, sempre aquela taxa de acerto, e arriscar sempre X%, qual que é a chance dessa conta quebrar, se você conseguir manter esses mesmos valores e mantiver o mesmo risco, tá? Então, ele já começa aqui com os valores, por exemplo, ó, 2, que significa o famoso ratio risco-recompensa 2:1. Por exemplo, uma estratégia que o risco é em média 50 pips e o retorno é em média 100 pips, tá? O ratio dá 2:1, é dividindo o lucro pelo prejuízo, né? A taxa de acerto é, de todas as trades que você faz, quantas delas que vão ser fechadas no lucro e quantas que vão ser fechadas no prejuízo. Aqui ele sugere 40. E aqui o percentual da conta arriscado por operação. Também começa com um 2% aqui. Se a gente for calcular, olha só, ele deu 0,058%. Então tem risco de ruína nesses parâmetros aqui. O que é o ideal? Você tem que levar a sua estratégia para um risco de ruína o mais próximo de zero possível. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se abaixar o risco por operação para 1%, olha lá, o risco de ruína já vai para zero. Tá? Eu gosto sempre de pegar um exemplo real. Vamos lá, o Trader Tranquilão, mostrar com os dados dele. O primeiro a gente precisa é o ratio recompensa-risco. Como que a gente faz isso? Ganho médio. Abri a calculadora aqui. Ganho médio 20,56 dividido por perda média 10,72. Nesse momento, o Trader Tranquilão está com risco de ruína de 1,90. Desculpa, risco de ruína não. Está com aqui um ratio 1,91. Tá?
A calculadora aqui só aceita até 1.9, né? Ela não aceita duas casas decimais. E o próximo dado é a taxa de acerto. Vamos lá, trader tranquilão, taxa de acerto, que ele chama aqui de profitability, 45%. Certo? E a gente tem arriscado mais ou menos 1,5%, né? Que a gente abre duas trades, totalizando 1,5% da conta de risco. Vamos ver o risco de ruína. 0%. Certo? Olha só, então por que a gente mantém esse risco de 1,5% por operação? Exatamente por isso. Olha só, com esses valores aqui, se a gente passar a arriscar 3% por operação, que seria, por exemplo, eu vou abrir uma no dólar-ouro, eu abri o dobro, arriscar o dobro do que eu estou arriscando hoje, a gente já passa a ter um risco de ruína acima de 0. Tá? Se for para 10, por exemplo, já é um risco de ruína altíssimo. Beleza? Então isso aí é mais uma ferramentinha para você testar a sua estratégia, para você poder... E eu estou mostrando várias ferramentas que você pode ir usando para compor a sua estratégia. Quando você estiver criando, você está pensando, eu vou ser um scalper, e se eu fizer isso aqui, e tiver esse retorno, antes da gente pôr uma estratégia em prática, a gente faz essas projeções, imagina, faz backtests, e essas ferramentas servem para isso, tá? Se isso aqui é meio grego para você, né, meio complicado, você não entende muito, a gente tem um curso que a gente mostra isso tudo mastigadinho, como você criar a sua estratégia, definir o seu perfil como trader, entender todos esses dados aqui. Beleza? O link para o curso vai estar aqui embaixo na descrição também, junto com o link para a ferramenta em si. Vamos lá para o trader tranquilão, para avaliar os mercados, avaliar os pares, que eu vou fechar. De cara aqui, antes de eu fechar, já vamos ver que nós estamos com, pelas trades fechadas, 15% de retorno até agora no projeto, levando em consideração as trades flutuantes, as que estão abertas, digamos assim, o lucro flutuante, nesse momento está 19% desde o começo do projeto. Então, aproximadamente uns 8 meses aí, né? Agora já vai para 9 meses, se não me engano. Tá certo? Vamos lá para os mercados. O que a gente está vendo? Nós estamos posicionados aqui no euro, você deve lembrar, comprado no euro-dólar, que já teve uma extensão. O último vídeo que eu gravei foi na quinta-feira passada. Até assim, hoje não tem muita coisa para falar, mas como já passou sexta, segunda, eu quis já gravar outro vídeo. Na sexta-feira teve essa bela velhinha de alta aqui a nosso favor. Tá? Desculpa, na sexta não. Na sexta teve essa aqui é de segunda. E hoje, terça-feira, foi essa vermelha e essa outra verdinha pequenininha que está aberta aqui já é de quarta-feira na Ásia, né? Então, foi interessante esse do euro. Deixa eu voltar para o euro aqui. Nós estamos acompanhando com preço, né, movendo o nosso stop loss aqui. Essa é uma trade que está simplesmente com 566 pips de lucro, tá? Muito legal ter conseguido pegar esse movimento, assim, mostrando que essa estratégia realmente tem suas potencialidades. Estou movendo o nosso stop loss aqui um pouquinho, respeitando aqui a nossa linhazinha de 20, só subir, respeitar esse nível aqui também. O que a gente está tendo? Hoje a gente teve alguns dados lançados, vou colocar aqui, especialmente esse aqui, ó, esse PMI de manufatura
da Alemanha ele decepcionou um pouco, tá? Mas ainda assim ele tá vermelhinho porque ele veio abaixo do previsto pelo mercado, mas aqui acima de 50 é relativamente positivo, tá? Teve esse dado bom aqui de taxa de desemprego na Alemanha, lembrando que a Alemanha é a economia mais forte da União Europeia, então os dados da Alemanha costumam ter um peso muito forte para o euro e para a União Europeia. E nos Estados Unidos a gente teve esse indicador que foi parecido com aquele, foi positivo, pior do que o esperado, mas foi positivo também, tá? Aqui tá com filtro para só as notícias mais importantes, mas se a gente for colocar aqui essas notícias com 2 tourinhos, a gente vai ver que, na verdade, teve bem mixed, bem misturado, assim, dados positivos de algumas coisas, negativos de outras, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, tá? E importante aqui é que essa semana, todo mundo já está olhando lá para sexta-feira, que tem o famoso NFP, que é importantíssimo, que é o Non-Farm Payrolls, que é a taxa de emprego nos Estados Unidos. Na quarta-feira já sai esse ADP também, que costuma ser, às vezes mexe um pouquinho o mercado, nos últimos meses ele tem ganhado alguma importância, já fazendo uma leitura do que está por vir essa semana, né? Então é previsto alguma volatilidade nos pares do dólar aí, a partir de amanhã, quarta-feira. Movemos nosso stop loss, mas vamos deixar um espacinho para o preço se movimentar aqui. É lógico que a gente não quer perder esses belos lucrinhos que nós estamos aqui, mas a gente está vendo como que é importante deixar o preço se movimentar para conseguir pegar essas ondas. Se a gente estivesse com medo de perder lucro, a gente não teria chegado a essa quantidade tão grande de pips, né? Se a gente vier lá na velhinha do tipo Hakanashi, a gente vê que está tudo verdinho, né? Então sem chance da gente fechar. Para a gente pensar em fechar dentro da nossa estratégia, a gente quer ver no mínimo uma vela fechando vermelho aqui no Hakanashi, tá? Próximo par, dólar e ien. Nós não estamos operando esse par no momento. Eu até mostrei uma possível entrada, mas a gente estava já muito contra o dólar, não achei prudente entrar, e teve outros fatores, mas enfim, tá aqui no momento importante no price action, nesse cruzamento aqui dessas médias, talvez mostrando uma possível formação realmente de uma tendência de baixa no dólar e ien aqui, mas ao mesmo tempo pode ter um rebound aqui, né? A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Vou dar uma mudança de perspectiva aqui para a gente avaliar melhor esse par. Tá vendo? Ele ainda está dentro desse triângulo aqui. Olha como é que ele está lateralizado há um bom tempo, se você parar para pensar. No semanal a gente vê que ele chegou aqui na linha na média de 144 aqui. E vamos ver se os touros do dólar vão finalmente voltar, pelo menos para levar esse preço aqui. Esse par aqui, às vezes, ele fica bem assim, dentro de range, tá? Então vamos ver o que acontece. Por enquanto estamos fora e vamos deixar rolar, tá? Para a gente pensar em entrar nesse par de novo, talvez se tiver algumas velas verdes, ele vier retestar a amarela e voltar a ter vela vermelha, a gente pode entrar vendido. Ou se ele for para cima da amarela, a gente entrar comprado depois que tiver algumas verdes. Por enquanto nós vamos ficar fora. Euro-ien. Euro-ien é um par que está também bem lateralizado, bem chatinho. Estamos comprados nele também nesse momento aqui com 12 pips. Olha só o tanto que ele está lateralizado. Ele vai, não vai. Aqui, ó. Ontem, né, na segunda, ele subiu um pouquinho. Hoje, na terça, ele desceu. Mas, por enquanto, para compradores igual a gente, não tem tanto motivo para preocupação, né? Na média de 20, olha só, a mínima de hoje, terça-feira, não conseguiu ir abaixo de quarta. Só que
quanto mais tempo ele fica aí, mais forte vai se mostrando essa resistência aqui, né? Mas também ainda não tem motivo para a gente querer fechar essa trade. Vamos deixar rolar, assim, o euro, quer queira, quer não, o euro lá desde a eleição francesa com muita força, né? A gente pode ver aí que praticamente 3 meses seguidos do euro se fortalecendo, ó, de abril até agora, foi abril, maio, do meio de abril, né? Então vamos colocar assim, mas abril foi bem forte. Abril, maio, junho e julho, já 4 meses de fortalecimento do euro, né? A gente pode colocar na vela. Aqui, ó, fui para a vela mensal 1, 2, 3, 4 meses de força bem saudável do euro. A gente vê em relação ao ien e também em relação ao dólar americano. Em relação ao dólar americano, mais meses ainda, né? Então vamos deixar rolar aí, vamos ver o que o euro faz. Ele está chegando aqui no nível importante. Se a gente ver esse nível que ele está aqui, ó, foi até no mensal aqui ele foi suporte, que atrás ele pode subir mais um pouquinho ainda, né? Mas enfim, vamos deixar rolar. Se a gente ver também no mensal, se a gente afastar aqui, tiver uma perspectiva grande, ele também está meio que num triângulo aqui, ó. Próximo par, dólar australiano. Nós também não estamos negociando dólar australiano. Deixa eu voltar lá para nossa vela diária. Também está no meio de indecisão. Também encontrou uma resistência, né? Vou para o semanal aqui. Encontrou uma resistência aqui, que tinha sido resistência aqui atrás. Mas o preponderante está sendo o dólar, né? A narrativa está sendo o dólar americano, digo eu. Então tem que ver como que vai ser. Ele conseguiu segurar um pouquinho o dólar australiano, o avanço do dólar australiano que vinha subindo, né? Hoje teve ele parando nessa resistência, não conseguiu fazer uma máxima acima da anterior. Não estamos pensando em entrar ainda. Talvez se tiver algumas velas vermelhas e voltar a ter uma verde, aquela mesma história, ele testar a média aqui, mas por enquanto ainda não. E vamos deixar rolar, tá? E o último ativo aqui é o nosso ouro dólar, que também estamos comprado nele nesse momento aqui com 2.700 pips, mas o ouro é um pouco diferente, a questão de pip, né? Não é igual tanto de moeda. Mas o que vale aqui para nós é que ele está com um lucro líquido aqui de 25 dólares. Vamos lá olhar o ouro aqui, onde é que a gente entrou e onde é que ele está. Está num nível interessante também, né? Ele voltou para cima dessa trendline, como a gente já falou. A média de 20 voltou a cruzar aqui para cima da média de 144 no diário. Então, assim, tá bem interessante esse par. Não vamos mexer ainda muito no nosso stop loss. Por quê? Porque uma retração aqui é possível, podemos esperar uma retração, não vamos ter desespero, tá? Eu vou subir ele um pouquinho aqui, ó, garantir um pouquinho mais de lucro, ficar aqui abaixo desse nível e pertinho lá da ponta da média de 20, tá? Já garantimos mais um lucrinho aí de 10 dólares nessa trade. Beleza? E esse aí do trader tranquilão. Não tinha, como eu falei, não tinha trade para abrir, muita coisa, mas como eu já tinha gravado na quinta-feira, né, já tinha um tempinho, quis atualizar aí e falar um pouquinho. Hoje teve o fork no Bitcoin, né? O mercado meio que já estava precificando, não teve tanta volatilidade quanto alguns acharam, não. Mas o Bitcoin está num nível muito interessante, né? Ele hoje voltou lá nas máximas históricas. Um dos motivos dele ter fortalecido praticamente em relação a todas as outras criptomoedas porque quem tivesse o Bitcoin hoje no momento do fork automaticamente teria o tal do Bitcoin Cash também, né? E então muitas pessoas compraram o Bitcoin por isso, mas e as outras moedas estavam se enfraquecendo. Eu acho que talvez a gente possa até voltar a ver uma reversão aí dessas. Olha lá, tá vendo? O Litecoin aqui veio, desceu bem e agora talvez volte a subir.
A gente vê que está bem parecido em todas, ó, o Dash, o Ether a mesma coisa. Vamos ver aí como é que vai ser o mercado de criptomoedas agora. Fizeram fork de qualquer forma, né? Assim, parece que já tinham decidido que ia fazer, independente de ter chegado a um consenso. Eu acho que esse Bitcoin Cash não vai ganhar tanta força, mas enfim, é só comentar aí que foi isso. O Bitcoin tá bem interessante, o nível dele aí, né? Se a gente fosse operar ele como estratégia do trader tranquilão, ó, talvez tenha tido um sinal de compra aqui, né? E aqui. Mas a gente vê que ainda é um cenário meio altista, né? Meio bullish, com velinhas verdes. Tá certo? Então é isso aí por hoje. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo do Trader Tranquilão. Deixe seu comentário aí falando o que você achou, o que você está achando do projeto. Sempre te peço para você fazer isso porque ajuda o canal a ficar mais ranqueado, e também o feedback é importante para a gente saber o que você está pensando, poder melhorar os vídeos, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.